Oiê, eu sou a Fiuza, e aqui é um cantinho onde eu posso depositar o que o Espírito Santo fala comigo pra ele falar com você também. Os mesezinhos sem postar aqui, e eu pensei, que dia melhor pra postar do que a Páscoa? O devocional de hoje foi voltado para o que Jesus fez por nós na cruz. Então eu li Romanos 5. Os versículos base para o que eu vou trazer hoje pra vocês é o 1 e 2. Basicamente, o contexto é Paulo explicando o plano de salvação para os romanos. Então ele fala assim: ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Ainda mais, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele sempre se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando nosso louvor. Antes de começar a fazer o devocional, eu tava falando com Deus e questionando sobre o porquê de Deus ter feito o que Ele fez, o porquê de Jesus ter vindo para a Terra e ter morrido por mim, no meu lugar, sem eu merecer nada. E tem a verdade de que Ele fez tudo isso por amor, e isso é uma verdade, Ele fez tudo isso por amor, simplesmente por nos amar. Mas eu tava nesse questionamento de Deus, mas como assim? Eu sou tão pecadora, eu não sou perfeita, eu não vivo uma vida 100% perfeita. E por que o Senhor entregou Jesus por mim, que não merecia? E eu tava nesse questionamento, e aí assim que eu comecei a ler o capítulo do devocional, Deus falou comigo sobre eu não precisar dessa resposta. A única coisa que eu preciso é aceitar a cruz. Tanto que o capítulo começa ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós. Então, no momento em que eu li isso, o Espírito Santo veio sobre mim e falou: você não precisa entender o meu amor. Até porque é um amor sobrenatural. Gente, não tem como a gente entender esse amor que entrega o seu filho por mim, que não merecia. E o Espírito Santo me falava: você só precisa aceitar. E logo em seguida fala: consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele. E aí eu entendi que no momento em que eu aceito a cruz, no momento em que eu aceito o sacrifício, eu estou pronta para ter um relacionamento com Ele. Aceitar a cruz nos faz prontos para ter um relacionamento com Deus, nos faz prontos para caminhar com Deus mais perto. E na segunda parte desse trecho fala: ainda mais abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós. Na mesma hora que eu li isso, veio um pensamento sobre Deus querer se relacionar com a gente antes mesmo da gente querer se relacionar com Ele. Deus queria ter um relacionamento comigo. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele já estava aberto para ter esse relacionamento antes mesmo de nós estarmos abertos para termos um relacionamento com Ele. Ele já queria que a gente conhecesse Ele. E não teria como a gente conhecer Ele, não teria como a gente se deparar com a graça de Deus sem o sacrifício de Jesus na cruz. Porque nós estávamos completamente separados. Nós vivíamos uma vida morta, uma vida que não tinha dádiva, não tinha vida. E no momento em que Jesus se sacrifica por nós na cruz, no momento em que Jesus morre por nós na cruz, é como se Jesus fosse uma ponte que nos conecta com Deus. E a gente nem sabia que a gente precisava tanto ser conectado com Deus, mas Deus já queria há muito tempo se conectar conosco. Mais pra frente, nos versículos 15 e 16, fala: todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz a morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imagina a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz a morte e o generoso dom gerador de vida. Quando eu li isso, saltou aos meus olhos a palavra eficácia. O Espírito Santo trouxe aos meus pensamentos o fato da cruz ser eficaz. A palavra eficaz é ter o poder sem precisar de ajuda ou auxílio. Ou seja, a cruz
é completamente suficiente. A cruz é eficaz. A cruz não precisa de mais nada. Ela por si só, o sacrifício de Jesus por si só, já nos dá acesso ao relacionamento que Deus sempre quis ter conosco. A cruz é um presente dado por Deus para nós. Eu não precisava merecer ganhar, você não precisava merecer ganhar. É simplesmente entregue sem precisar merecer. Então talvez você não se sinta merecedor da cruz, talvez você pense que, mas eu não mereço isso, mas é constrangedor. Sim, é constrangedor. E sim, a gente não merecia. E sim, Jesus não precisava ter feito o que ele fez. Mas o que ele fez aponta para o caráter dele, de bondade, de generosidade, de graça. E não para o que a gente merecia receber. E isso não é só na cruz, que é onde começa a nossa caminhada com Deus. Mas é em toda a nossa jornada, em todo o nosso relacionamento com Deus. Então hoje, olhe para a cruz, olhe para a Páscoa, que tem todo esse significado. E entenda, eu não merecia, mas mesmo assim, Jesus se entregou por mim, simplesmente por me amar. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. E se ele falou, depois comenta aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários porque eu quero processar junto com vocês. É isso, um beijo, tchau!